Olá, servidor. Olá, servidora. Vamos dar continuidade ao nosso curso de atos processuais e prazos processuais no novo CPC, agora com o módulo 2, dedicado aos fatos jurídicos processuais. Esse módulo está subdividido em 3 gravações distintas, uma destinada à introdução ao tema, uma segunda ao conceito e a terceira à classificação. Esse módulo ele é tido como um dos mais relevantes do curso, porque ele vai dar toda a base de conhecimento para que o curso possa prosseguir a contento. Então, vocês vão compreender as diferenças fundamentais dos fatos jurídicos processuais e como acontecem no processo, do ponto de vista prático, inclusive, e é um tema central. Então, dentre os módulos todos do curso, esse é tido como um dos principais módulos. Eu acredito 4 módulos como de relevante interesse para vocês. O módulo 2 é um deles, o módulo 3 é o segundo, o módulo 8 e o módulo 9 são os módulos centrais. Então, a gente vai trabalhar com um pouco mais de tempo esses módulos para que vocês consigam acompanhar com facilidade todos os demais módulos do curso e compreender o curso por inteiro, ok? A gente já vai passar o slide para a primeira discussão de introdução, e aí vocês estão vendo uma animação que eu fiz e que envolve a questão dos fatos jurídicos processuais. Aí nessa animação, a gente está vendo a questão do tempo, representada por um relógio, e a morte. Então, esses dois acontecimentos, dois eventos, são, na teoria dos fatos jurídicos processuais, dois fatos jurídicos processuais no sentido lato, que a gente vai depois compreender. Então, a morte seria um fato jurídico processual no sentido amplo, é um acontecimento natural, e a passagem do tempo seria um fato jurídico processual. Então, vocês vão compreender a razão de ser desses dois conceitos. Inclusive, essa representação ela está no e-book que foi passado para vocês. A gente vai compreender o porquê e a razão de ser dessa diferenciação entre fato jurídico e estrito sensu, como é o caso da morte, e o fato jurídico processual, que é a questão da passagem do tempo. Então, isso tem relevância prática, bem interessante. Por exemplo, o fato é uma coisa que acontece diariamente no foro e muitas vezes não é percebido, que é um fato. A gente lida com isso no dia a dia prático, mas não percebe, do ponto de vista do conceito de fatos jurídicos processuais, qual seria especificamente o fato que está acontecendo no processo, e o servidor passa por cima dele e às vezes não para fazer uma reflexão a respeito desse conteúdo. Então, com o curso, principalmente nesse módulo, vocês vão conseguir compreender exatamente as diferenças e quando estiverem trabalhando no dia a dia do foro, vão saber precisamente o que é um fato jurídico processual estrito sensu, no sentido estrito, o que é um fato, o que é um ato processual em sentido estrito, o que é um negócio jurídico processual, ou seja, vocês vão poder distinguir no dia a dia da atividade de vocês as diferenças fundamentais para o conhecimento e para a execução da tarefa do dia a dia de cada um dentro de um processo, de forma técnica, conhecendo o que está fazendo e as consequências daquilo que faz, para que vocês possam conduzir um processo de forma mais rígida, um processo mais limpo, um processo sem nulidades, que é o nosso propósito para que a sentença seja dada sem que haja risco de depois ser reformada por um defeito de forma ou por um erro de julgamento, de verificação de conteúdo
que pode acontecer quando não se tem a precisa noção das diferenças que são necessárias. Tá? Então, a gente vai introduzir vocês nessa temática. Eu vou passar para o próximo slide. Então, módulo 1, introdução, é o que a gente vai ver agora, já que eu disse, ele vai ser subdividido em 3, introdução, conceito e classificação. Vamos começar com a introdução. Veja, eu gosto muito dessa configuração, porque ela é simples e consegue explicar de forma satisfatória toda a ideia de processo e como é que ele deve ser enxergado. Estão vendo aqui no primeiro tópico da introdução, esse item azul, processo judicial, ele é gerado por uma demanda, entre parênteses, ação, que é representada por uma petição inicial. Então, essa configuração simplória, simples, é preciso que seja refletida para você compreender direitinho a discussão a respeito de fatos jurisprocessuais. O processo judicial, ele se inicia, né, por força do ajuizamento de uma ação processual. Só que a ação processual é um conceito abstrato. É um conceito que você não consegue alcançar do ponto de vista físico. Você não consegue enxergar a ação. É um conceito lógico-jurídico que está no campo do abstracionismo, né? Do ponto de vista prático, eu tenho, na verdade, a demanda. A demanda você já consegue entender. A demanda, ela necessariamente envolve pessoas reais. Envolve o autor, qualquer pessoa, João, Joaquim, Maria. Envolve um réu, Sebastião, Pedro. Envolve um pedido, aquilo que o Estado precisa resolver, o desejo que a parte tem e que ela expressa na petição inicial para viabilizar a solução de uma controvérsia, de um interesse seu, jurídico, e por isso ela entra com uma demanda judicial e ela formula uma motivação para o pedido que ela vai fazer. Por isso que a estrutura básica de qualquer demanda, ela envolve um lado subjetivo, que é o lado das partes, autor-réu. Inclusive, essas partes podem ter um conteúdo plurimo. Você pode ter mais de um autor, mais de um réu, mais de um autor e mais de um réu ao mesmo tempo. Isso se chama parte plurima, que conceitualmente no direito processual dá-se o nome de litisconsórcio. Tá? Então, você pode ter esse aspecto subjetivo, você pode ter, e você tem sempre em uma demanda, o dado objetivo da demanda, que é composto da causa de pedido, ou seja, a motivação que fundamenta o pedido que a parte formulou ao ajuizar essa demanda. Então, a demanda, ela é a representação concreta da ação, que é um conceito abstrato, da ação processual, que é um conceito abstrato. E fisicamente é possível enxergar essa demanda de que forma? A demanda é enxergada fisicamente pela petição inicial. Então, quando a gente vivia, inclusive na época dos processos físicos, eu conseguia tocar na petição inicial, petição de papel. A gente literalmente tinha uma relação de contato com a ação, né? A ação representada ali pela petição inicial, que é o instrumento da demanda. Então, tudo está casado. A ação, conceito abstrato, a demanda concretiza esse conceito, já relacionando pessoas reais e conteúdos reais, pedido e causa de pedido, e a petição inicial ela expressa fisicamente esse conteúdo. Hoje, a nossa visão da petição inicial, na maioria dos casos, salvo algumas exceções ainda, a gente enxerga como uma peça ou um arquivo eletrônico, né? Já que a gente tem um sistema processual voltado para o processo eletrônico. Então, a gente consegue enxergar a demanda
ou a petição inicial, que representa essa demanda, em uma pasta digital, em um arquivo digital. Então, é assim que funciona a sistemática de qualquer processo judicial. Qualquer processo judicial se inicia com a demanda, cumprindo aí até aquilo que a doutrina chama de princípio da demanda, que é o princípio da iniciativa da parte. A parte toma a iniciativa de procurar o judiciário e fazer um reclamo, fazer um pedido de solução para um problema, e ele faz isso através de uma ação abstrata, representada por uma demanda, e fisicamente trabalhada através de uma petição inicial, certo? Então, a petição inicial é efetivamente um ato processual, né? E aí, para que ela seja considerada dentro do sistema processual, ela precisa cumprir determinados requisitos, requisitos esses que implicam na forma exigida por lei, para que aquela petição seja aceita pelo Estado juiz, como elemento inicial, como ato inicial de abertura de um processo. E aí recai, como tudo no direito processual e no direito de uma maneira geral está interligado, isso termina recaindo no conceito de legalidade, né? Então, a petição inicial é um ato processual de forma vinculada. Por que de forma vinculada? Porque ele tem que cumprir determinados requisitos para que, então, seja admitido esse ato pelo Estado juiz. Por isso que existe a discussão a respeito da admissibilidade da petição inicial. O que é a admissibilidade da petição inicial? É a verificação pelo juiz se o ato praticado, no caso esse é um ato processual no sentido estrito do termo, é um ato que demanda alguns requisitos que a gente vai verificar mais adiante. Então esse é um ato processual clássico e que é a maioria, né, dentro de um processo, a maioria do processo, de qualquer processo, ele está está repleto de atos processuais. Os outros fatos jurídicos processuais no sentido amplo são menos corriqueiros no processo, mas o ato processual em sentido estrito, ele é muitíssimo comum, é o dia a dia praticamente do direito processual. É a decisão do juiz, é o despacho do juiz, é uma sentença que o juiz dá, é a petição inicial que a parte faz, é a contestação que o réu apresenta, é a réplica, entendeu? É um recurso, ou seja, tudo isso são atos jurídicos processuais no sentido estrito. Então, é a maioria esmagadora dos atos praticados no direito processual, mas não é só esses que são praticados, né? Estes atos processuais são praticados. Então, aí existe exatamente essa sequência ordenada, né? Petição como ato processual de forma vinculada, por quê? Porque ele exige requisitos para sua aceitação, e isso é imposto pelo princípio que está, inclusive, que tem assento constitucional, o princípio da legalidade. Então, é assim que a gente deve enxergar esse primeiro momento. Então, a forma é um conceito diretamente relacionado aos fatos jurídicos processuais, são os fatos jurídicos processuais no sentido lato formais, e a gente vai ver também que existe um princípio que é o contraponto do princípio da forma, que é o princípio da instrumentalidade ou da liberdade das formas, né? E aí são atos que, para sua aceitação, não precisa uma forma pré-configurada por lei. Então, é possível admitir, aceitar o ato praticado, desde que ele não gere nenhum prejuízo e cumpra a sua finalidade. Então, são dois princípios que estão sempre em contraponto dentro do sistema processual. O princípio da liberdade das formas e o princípio da legalidade das formas, que a gente vai depois detalhar um pouco mais. Nesse terceiro tópico aí, a gente está vendo a petição inicial. Eu já estou trabalhando agora mais diretamente a petição inicial como um ato processual inicial. Por quê? Porque ele dá abertura, ele cria
faz nascer o processo judicial, tá? Que com a distribuição, que se dá pela propositura da ação, né? A distribuição feita, você tem a ação como proposta, eu prefiro a demanda proposta, que a ação, como eu falei, é um conceito abstrato. Então, com a distribuição se dá a propositura, a distribuição também é um ato processual, tá? Um ato processual que hoje, no TJ de Alagoas, é um ato automático, a distribuição é feita automaticamente, mas não deixa de se configurar como um ato processual por força disso, tá? E na sequência, depois da petição inicial, que abre o processo, a gente tem vários atos em sequência lógica e ordenada. Por que lógica e ordenada? Porque impõe o cumprimento de um procedimento previsto dentro do sistema. Quando eu digo dentro do sistema, é porque pode estar no código ou pode estar fora do código, né? Estando dentro do código, é um procedimento previsto no código, como o procedimento comum, por exemplo. Todo o regramento do procedimento comum está no código. Mas nós temos procedimentos fora do código. Você imaginar o procedimento do mandado de segurança. O mandado de segurança ele tem uma lei especial e o procedimento dele está estabelecido na lei especial. Então, é um procedimento também processual previsto numa lei extravagante, né? Então, todo procedimento ele cria uma ordem lógica e ordenada de atos processuais que, ao lado dos fatos processuais stricto sensu, dos fatos processuais, dos atos ilícitos processuais, compõem aquilo que a gente chama de procedimento como ato complexo. O procedimento é um ato complexo por quê? Porque ele é formado exatamente pela configuração de vários atos processuais ou de vários fatos jurídicos processuais no sentido amplo em sequência lógica e ordenada. Para alcançar o quê? Para alcançar o ato final, que é a sentença. Então, todo o processo é pensado dentro do sistema dessa forma. Ele se inicia por um ato de iniciativa, através do ajuizamento de uma demanda, que é a representação da ação, que é um conceito abstrato. Fisicamente, esse conteúdo é trabalhado numa petição inicial. Essa petição, ao ser encaminhada pelo advogado, ela vai para um setor de distribuição, que hoje é feito de forma automática, e com o gatilho da distribuição, aquela demanda é considerada proposta para todos os fins de direito. E aí, as sequências de atos, atos ilícitos vão acontecendo no decorrer do quê? Do procedimento. E essa cadeia ordenada, lógica, de forma lógica e em sequência, compõe-se ou é compreendida como ato complexo. Por que ato complexo? Porque ela é uma soma, né? O procedimento é tido como ato complexo porque é uma soma de vários atos processuais praticados em cadeia, tá? Para um objetivo comum, que é a sentença. Então, para ser ato complexo, você precisa ter um ato final, que é o seu objetivo. É o objetivo a alcançar. E no caso de todo procedimento, o objetivo a ser alcançado é a sentença final. Portanto, a gente pode enxergar o processo, de uma maneira geral, como essa sequência lógica ordenada de fatos jurídicos processuais no sentido amplo. E aí você tem atos, você tem fatos, você tem ato-fato, você tem ato ilícito. Tudo isso forma um complexo que é chamado procedimento, cujo o propósito é um ato final representado pela sentença. Então, essa é a ideia central que a gente tem para trabalhar. Então, você pode enxergar o ato processual como procedimento, ou você pode enxergar isoladamente cada ato. Você pode enxergar, por exemplo, fazer a avaliação de uma petição inicial, do procedimento de citação, da contestação, da petição de um recurso, da sentença judicial,
de uma decisão judicial. Então, esses atos isolados também têm os seus requisitos e precisam ser enxergados em algum momento de forma isolada, ou eles vão ser enxergados, visualizados numa cadeia complexa, que é o procedimento. E aí você pode ter, por força de um defeito de um ato, você pode ter viciado o procedimento como um todo. Tá? Essa sentença que vai ser dada, ela prioritariamente, isso aqui é uma simbologia no sentido de prioridade, né? Então, a sentença, prioritariamente, precisa ser uma sentença de mérito. A gente viu lá no módulo 1, quando a gente tratou dos princípios, melhor dizendo, das principais modificações a respeito do código, a gente verificou que uma das principais é que o foco hoje do magistrado deve ser no sentido de alcançar o julgamento definitivo do mérito. Tá? Então, essa é uma diretriz do código, da qual o código não abre mão, e que deve ser um objetivo a ser buscado pelo juiz da causa. Tá? Então, vamos avançar aqui no slide. Aqui é uma representação que eu gosto muito, né? O procedimento, que é esse todo, tá? Que é um caminhar sempre para frente, salvo se no procedimento for identificado algum defeito que possa fazer com que a regressão do procedimento seja necessária. Então, se você tem um defeito na sentença, que torna essa sentença nula, esse sentido de avançar, ele vai se inverter para regredir. Então, vai regredir do recurso até a sentença, e a sentença vai ter que ser proferida novamente. Mas essa regressão ela pode ser mais grave. Então, se o defeito acontecer, por exemplo, no momento do procedimento citatório, uma citação nula, então aí se o processo tiver avançado até a sentença vai ser anulada, os atos anteriores serão anulados e vai chegar até o ato relacionado à citação. Tá? Então, esse sentido é o sentido ideal, é o sentido de um processo sem vício, um processo sem intercorrências. Tá? Então, que começa com a petição inicial, que é o ato inicial da abertura do processo, ou, portanto, do procedimento, processo visto como procedimento, a distribuição que gera a propositura, aí todos os demais atos em cadeia lógica e sequencial que vão acontecer e vão cair na sentença, que é o ato final. Se tudo isso aqui ocorrer de forma adequada, cumprindo os pressupostos, requisitos de realização dos atos processuais que compõem a cadeia complexa, que é o procedimento, esse sentido ele se dá naturalmente. Isso aqui é o que acontece naturalmente com o processo. Ele começa com o inicial, termina com a sentença, sem intercorrências que possam gerar a sua invalidade. E aí, o sentido é esse, sempre de avançar, de adiante, da inicial até a sentença, e cada etapa dessa, aqui são várias etapas, né? D mais atos, são várias etapas que vão compor o procedimento até que chega a sentença. Então, cada etapa dessa está dentro de um procedimento que é tido como um ato complexo, porque, como eu disse, o ato complexo é aquele que visa um ato final, e aqui o ato final visado é exatamente a sentença. Ok? Vamos, então, para o último slide, que é uma figura que eu gosto muito. Isso aqui é a representação do procedimento. Tá? Procedimento, a representação dele é isso aqui. Né? Então, procedimento como ato complexo, aqui no centro a gente tem essa configuração, ato complexo, e dentro desse procedimento nós temos vários atos processuais. E por que aqui esse ato processual está de um jeito, esse está maior, esse está menor? É porque é assim que acontece no processo. A gente tem atos mais importantes, cuja atenção é fundamental sobre eles,
Existem atos de menos importância, que mesmo que haja algum problema em relação a ele, não vai gerar nenhuma consequência processual. Basta imaginar, por exemplo, uma falha no procedimento de uma audiência, né, uma audiência conciliatória, ou uma audiência de instrução que o juiz esqueceu de fazer a proposta conciliatória ou renovar essa proposta conciliatória. Isso é uma falta que não vai implicar em nenhuma consequência mais gravosa. Mas aqui, por exemplo, se você tem um ato como esse maior, um ato de citação do réu defeituoso, isso aqui vai impactar muito o processo. Então, pode gerar consequências negativas bastante sérias e implicar até no sentido inverso daquela seta, ou seja, numa regressão do sentido natural de um processo, que é um processo rígido, sem defeito, que possa iniciar e terminar sem intercorrências graves. E além dos atos, por isso que tem muitos aqui, porque na verdade é no dia a dia a maioria do que acontece no processo, a gente tem atos, fatos, que também é possível de acontecer, a gente tem fato jurídico stricto sensu, como a morte de alguma das partes, a morte de um advogado, isso pode acontecer também no processo, com menos incidência, tá? Nós temos os ilícitos, esses atos ilícitos podem ocorrer também no processo, como a litigância de má-fé, um atentado à dignidade da justiça, que é um acontecimento que pode surgir no processo, é um ato contrário ao direito ocorrido no curso de um procedimento, e por isso ele é ato ilícito processual, tá? E os negócios jurídicos, que recebeu uma atenção toda especial do Código de Processo Civil, de 2015, com um capítulo próprio sobre negócio jurídico processual, com regra, uma cláusula geral do negócio jurídico processual, que a gente vai estudar mais adiante, e tudo isso forma essa cadeia complexa, lógica e ordenada que compõe o procedimento. Essa estrutura é pouco percebida por quem lida, principalmente por você, servidor. Você, servidor, costuma praticar mais atos processuais. E aí você, às vezes, não se dá conta de que você está dentro de um ato complexo maior, né, que abrange todos esses atos que você pratica no dia a dia, mas que está associado a outros atos, negócios ilícitos que são e que ocorrem, que são praticados e que ocorrem no dia a dia do processo. E às vezes por atenção ao que você está fazendo, uma certificação, um mandado, a certificação do decurso de um prazo, um encaminhamento de conteúdo para publicação, essas coisas todas, você não percebe que está dentro de uma cadeia complexa de atos que precisa ser verificado de forma cuidadosa, tá? Então, com esse último slide, no slide número 6, dessa introdução, a gente dá por encerrado esse subtópico do tema fatos jurídicos processuais, que é exatamente a introdução, e vamos passar em seguida para o segundo módulo, a subdivisão conceito de fatos jurídicos processuais. Então, até breve, até o próximo módulo.